Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar o que está acontecendo com o mercado da advocacia e como que isso impacta na sua carreira. Muito provavelmente você já ouviu falar que a advocacia está saturada. Mas é aquela coisa, você olha para o lado, a medicina está saturada, a arquitetura está saturada, a nutrição está saturada, tá tudo saturado. Eu não acredito que a advocacia está saturada coisa nenhuma. Aliás, eu não acredito que nenhuma profissão está saturada. O que eu acredito é que está acontecendo uma mudança no padrão de consumo da sociedade. Você já reparou que antigamente, quando você precisava contratar algum serviço de um médico, de um nutricionista, de um arquiteto, de um advogado, você geralmente pegava por indicação dos seus pais, dos seus parentes. Mas hoje em dia, a gente não necessariamente vai pela indicação dos nossos pais ou dos nossos parentes. Hoje em dia, a gente já consegue conhecer muito mais profundamente, muitas vezes, as pessoas por meio das redes sociais. E ali, a gente tem uma prerrogativa, a gente tem uma característica que é muito mais forte, até mesmo, do que a indicação. E essa característica que está muito presente dentro das redes sociais é justamente a identificação. Antigamente, como a gente não tinha essa rede para poder navegar e buscar profissionais para a gente poder contratar, a gente realmente tinha que ir por indicação, porque as pessoas que a gente confiava iam nos recomendar esses profissionais. Mas aí, hoje a gente já consegue se identificar com outros profissionais, então a gente consegue encontrar aquele que tem mais a ver com a nossa personalidade e não com a personalidade dos parentes que supostamente indicariam esses profissionais. É como se nas redes sociais a gente estivesse diante de um grande cardápio mesmo. Pensa quando você sai com seus amigos, com seus familiares, com o seu marido, com a sua esposa. Cada um não escolhe um prato diferente conforme aquele que mais se identifica? É porque as pessoas elas têm gostos diferentes, elas têm preferências diferentes. E é justamente isso que a rede social ela proporciona. Essa disponibilidade de diferentes possibilidades para as pessoas que vão contratar o serviço que estão ali. Então você literalmente consegue escolher aquele que você mais se identifica. Vou contar um caso para vocês, porque foi até uma questão que aconteceu comigo recentemente. A gente estava na feira da AB2L e eu conversando com um aluno meu de um dos meus cursos, ele me perguntou: Iana, o que você acha de colocar o escritório de advocacia para ter aquelas certificações, né, que os escritórios têm por serem reconhecidos? Aí eu falei: olha, para você que quer investir agora em marketing digital, isso daí é a maior bobagem. A gente não precisa de ter mais reconhecimentos e certificações, porque as pessoas elas conseguem conhecer a gente por quem nós somos por meio das redes sociais. E aí, muitas vezes as pessoas elas ficam preocupadas em querer criar um personagem, em querer realmente mostrar características que não são delas, mas que elas acham que vai valorizar o trabalho delas nas redes sociais, mas mal sabem elas que o que realmente vai fazer alguém querer te contratar é o fato dela se identificar com você, com a sua personalidade, com o seu estilo, mas principalmente com o seu posicionamento. É por isso que muitas vezes você vê aí pessoas postando todo santo dia nas redes sociais já há um tempo e o Instagram não cresce e não consegue captar clientes. É porque o conteúdo ele é muito vazio, ele não tem aquele tal posicionamento, aquela pitada, aquele tempero que um conteúdo estratégico, que um conteúdo eficiente tem. Um conteúdo que só entrega um conhecimento de Google, ele não vai fazer a pessoa querer te contratar, querer ficar mais próxima de você e querer estar ali constantemente consumindo o seu conteúdo até que você seja realmente contratado por ela. O conteúdo que vai fazer de fato você ser lembrado, né, como um advogado primeira opção, como um advogado que ela quer realmente contratar, é o conteúdo de posicionamento. É o conteúdo em que você mostra a sua opinião e a sua visão e a sua estratégia sobre determinada situação. Por isso que hoje em dia você não precisa mais, como antigamente a gente precisava, ser dono de grandes escritórios, ser filho de dono de grandes escritórios pra gente poder despontar na carreira, né? Quando eu me formei, como que acontecia? Ou a gente fazia concurso público, que era um caminho mais claro para quem não tinha advogado na família, para quem não tinha escritório, a gente sempre era orientado a fazer concurso público,
ou a gente ia para o lado de trabalhar no escritório da nossa família, mas advogar de forma autônoma logo depois de formar era praticamente impensável. E hoje eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês verem como que isso é plenamente possível. Um deles é um dos advogados mais famosos hoje em dia no Brasil, que é justamente o Marcelo Saffi. Vou colocar aqui na tela o Instagram dele para vocês verem, para vocês conhecerem. Ele tem 28 anos hoje, mais ou menos, e o que acontece? Ele simplesmente saiu da faculdade, começou a produzir conteúdo estratégico no Instagram dele, e ele cresceu um escritório em praticamente 2 anos, ele já tinha um escritório milionário. Então ele saiu da faculdade com 23, com 25 ele já tinha um escritório milionário por conta do uso do marketing digital. Da mesma forma, Rafael Gonçalves, um dos maiores nomes aí do direito de família, eles que surfaram a onda um pouco mais cedo, eles cresceram muito e muito rapidamente, porque eles aprenderam a jogar o jogo. Mas isso não significa que, porque eles dois começaram um pouco mais cedo, que agora o mercado do marketing digital esteja saturado. Agora, mais do que nunca, você pode e deve abusar dessa ferramenta para captação de clientes. Porque agora as pessoas elas têm mais o hábito de contratar profissionais por meio das redes sociais, por meio dessa tal da identificação. Porque ali ela consegue saber quem você é, quais são os seus valores, o que você acredita e por que você vai ser o melhor advogado para ela. É como se fosse um casamento. Cada panela tem a sua tampa. O seu cliente ideal ele também vai te encontrar, porque você vai estar aparecendo ali. Então sempre vai ter alguém que vai se identificar com você. Por isso que hoje em dia eu brinco que as redes sociais são a verdadeira democratização da profissão jurídica. A gente não precisa mais ser filhos de donos de grandes escritórios para ter sucesso na carreira. A gente pode usar e abusar do marketing digital a nosso favor e com isso captar a mesma quantidade de clientes do que se a gente tivesse um escritório enorme como suporte. E aonde que tá esse pulo do gato, então, que vai separar aqueles profissionais que vão postar todo santo dia e não vão crescer no Instagram e não vão conseguir captar clientes, daqueles profissionais que vão crescer muito rapidamente, como foi o meu caso. Em apenas 6 meses eu cresci o meu Instagram, praticamente 20 mil seguidores em 6 meses. Então o que vai separar esses 2 profissionais é justamente a produção de conteúdo estratégica, a produção de conteúdo voltada para a captação de clientes, mas com estratégia, direcionamento e técnica. E é justamente isso que a gente ensina dentro do Advogado Primeira Opção. Esse curso que foi desenvolvido especialmente para te ensinar a produzir conteúdo nas redes sociais com foco na captação de clientes. Eu vou te mostrar agora tudo que você vai encontrar dentro do Advogado Primeira Opção. Então vamos lá, vamos ver o que você vai encontrar dentro do Advogado Primeira Opção em cada módulo. Ó, aqui a gente vai ter, claro, o módulo de boas-vindas, que é muito importante que você assista as primeiras aulas, porque a gente vai ter aqui dentro desse módulo, a gente vai ter uma aula que fala sobre mentalidade, sobre viradas de chave que você precisa ter na hora de começar a realmente produzir o seu conteúdo. Se você pular essa aula, você não vai ter aquela sua motivação, os porquês que você vai agir. Então, você não pode pular essa aula realmente. Aí depois você vai entender como funciona o algoritmo das redes sociais, o que é importante para a sua produção de conteúdo. Ou seja, você não vai ficar engessado em modinhas, em trends. Você vai literalmente entender o que precisa estar no seu conteúdo, não importa a mudança do algoritmo. Então, você vai ter esse domínio. Por isso que essa aula chama Dominando as Redes Sociais. Se o algoritmo mudar, você ainda assim vai arrasar na produção de conteúdo. Depois, a gente vai para o módulo Arrumando a Casa, para a gente realmente ajeitar o seu Instagram para receber novos seguidores. Então vai ter aí aula sobre preciso criar um novo Instagram, como que eu vou colocar o meu arroba, né, o meu nome, bio, a sua bio, como que você vai estruturar ela ali para realmente atrair as pessoas que vão contratar o seu serviço e não simplesmente retratar um currículo. É importante que a sua bio ela seja atraente para as pessoas que chegam no seu perfil clicarem em te seguir. Depois, como escolher uma foto que realmente te representa seus valores, aquilo que você quer transmitir por meio dessa foto.
Depois, a gente vai para o módulo O que te torna um advogado, primeira opção. Esse módulo é muito importante porque eu vou dividir entre estratégia de consultivo e estratégia de contencioso, te mostrando o que faz você de fato se tornar um advogado primeira opção na cabeça do seu cliente. Como que você vai ser realmente lembrado. Na hora que ele tiver o problema, que ele precisar contratar um advogado, ele vai lembrar de você. Tá aqui nesse módulo, tanto na estratégia de consultivo quanto na estratégia de contencioso, porque são estratégias realmente diferentes para cada uma delas. Depois, os mandamentos do conteúdo magnético, que é justamente o que faz um conteúdo ser magnético. Tudo começa pelo cliente, linguagem é a chave, seus diferenciais são sua arma mais poderosa, entregue o ouro sim e não só fale, mostre. Esses são os mandamentos do conteúdo magnético, que vocês vão entender o que faz um conteúdo ser magnético. Todos esses pilares em conjunto fazem um conteúdo ser magnético e fazem o seu perfil crescer muito mais, você atrair muito mais clientes, potenciais clientes. E até mesmo pessoas que não vão contratar o seu serviço, mas que vão contribuir para o aumento da sua autoridade, sua construção de base, de autoridade. Isso tudo é bom para você. Constrói um nome sólido no mercado e faz com que você realmente seja lembrado por todas as pessoas que possam indicar o seu serviço para outras pessoas te contratarem. Então não pense só que você precisa, todo seguidor tem que virar um cliente, mas o seguidor pode virar uma pessoa que indica o seu serviço, que recomenda, e assim você vai construindo uma rede de clientes que chegam por meio do seu perfil. Formatos de conteúdo, então a gente vai falar sobre stories, feed, reels, como que a gente produz conteúdo em cada um desses formatos. Depois a gente vai falar um pouco sobre constância, né? O que é esse mito de preciso ou não postar todo dia. A gente vai sanar todas essas dúvidas. E aí a gente vai falar como criar essa rotina de conteúdo para ter mais constância realmente. Esse módulo está muito relacionado com o módulo de boas-vindas, que vocês precisam assistir realmente antes de ir para esse módulo sobre constância. Depois a gente vai falar sobre aliados da criatividade ainda nesse módulo, em que a gente vai tratar sobre ferramentas que você pode usar para sair desse bloqueio criativo, tá? Depois a gente vai ter um módulo bônus, que é o módulo de turbinar, em que eu vou te ensinar a usar o turbinar do Instagram para fazer os seus conteúdos chegarem a mais pessoas. E, por fim, o módulo de tráfego pago com o Gustavo, que é meu parceiro nesse curso, que ele vai ensinar vocês a fazer um funil de captação de clientes por meio do tráfego pago. Então ele vai ensinar vocês a usar a ferramenta. Então aqui dentro do Advogado Primeira Opção, você vai ter literalmente tudo que precisa para começar a produzir conteúdo nas suas redes sociais para captação de clientes. Então, clique no botão abaixo e vem fazer parte do nosso time.